Bem, como combinado, eu estou aqui novamente para falar com vocês, mas antes da gente iniciar o tema do vídeo de hoje, eu queria pedir para vocês não esquecerem de se inscreverem no canal, ativarem lá as notificações, darem um like e compartilhar o vídeo, tá? É muito importante para fortalecer a continuidade do canal. Bem, o vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, que eu falei sobre ansiedade, e no final do vídeo da ansiedade eu falei da causa, da causa específica, por que a ansiedade ela se constitui no indivíduo. E falei supostas verdades que são criadas ou são transferidas para as pessoas. E essas verdades se transformam em motivos de conflitos emocionais em certos momentos, em certas circunstâncias da vida dessa pessoa. Eu escolhi uma verdade, parece uma coisa um pouco agressiva, se eu posso falar dessa forma, ou polêmica, mas eu trouxe essa verdade porque, como ela é muito forte, ela é muito impactante, vai fazer que a gente reflita sobre o que eu estou querendo trazer aqui, sobre o impacto disso. No vídeo, a verdade que foi colocada ali, que a gente trouxe para discutir, é se devemos honrar pai e mãe. Essa máxima nós escutamos, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. É uma verdade. E será que essa é uma verdade absoluta? Será que essa verdade, essa frase, esse comportamento tem que ser repetido de forma inquestionável? Na sua grande maioria, sim, é claro. Pai e mãe são pessoas que se transformam na base de sustentação emocional de qualquer indivíduo. Então é claro que quando nessa palavra honrar, mas essa palavra honrar naturalmente ela está sustentada como ela é usada em outros princípios, tem princípios religiosos, princípios morais. Mas se a gente se concentrar basicamente no que significa, de você valorizar aqueles indivíduos, é claro que ela passa a ser, ou aparentemente passa a ser, uma verdade inquestionável. O problema é quando essa verdade ela se choca com a realidade de alguns indivíduos. Porque muitas pessoas que são pais e mães, eles não se comportam como esse indivíduo construído, esse símbolo que se espera. Porque quando se fala em pai e mãe, se espera desses indivíduos ou dessas figuras um comportamento correspondente a esse título. E em alguns momentos, ou na vida de algumas pessoas, esse comportamento, ou esse exemplo é totalmente ao contrário. Algumas pessoas que são pais e mães, eles não se comportam para que essa máxima ela tem esse valor. E por que eu estou dizendo que em alguns momentos, no exemplo dessa máxima, do honrar pai e mãe, se choca? Porque em alguns atendimentos, eu tive a oportunidade de perceber que o indivíduo que está sendo tratado, está fazendo um tratamento, estava em terapia, ele tinha essa frase martelava a sua cabeça e ao mesmo tempo convivia com um comportamento ou do pai ou da mãe ou de ambos que não correspondiam esse apelo, não correspondia a esse apelo. Então ele se deparava com um conflito interno, porque nesses exemplos, nessas pessoas, eles eram todos os dias, ou em grande parte da sua vida, eles conviviam com pessoas que não representavam isso. E não representavam isso e se comportavam de forma totalmente contrária a isso, às vezes de forma agressiva, com violência,
com assédio moral, com assédio psicológico, em alguns exemplos, até com um assédio sexual. Então esse indivíduo ele ficava em conflito em querer odiar essa pessoa por tudo que era feito, mas ao mesmo tempo se confrontava com uma ideia de que o ódio ou o sentimento de oposição àquela pessoa, que no caso era o pai ou a mãe, era errado. Ele não podia sentir aquilo, ele não podia sentir aquele sentimento de revolta, de raiva e até de ódio. Esse conflito interno o destruía. Ao refletir sobre essa frase, sobre essa máxima e perceber que é apenas uma frase e que ela não corresponde a uma aceitação imediata, esse indivíduo ele se libertava disso. Então ele sabia que ele podia ter sentimentos teoricamente contraditórios com relação àquela pessoa, porque não era uma ideia que tinha que seguir de forma cega e inquestionável. Então, existem ideias, e é exatamente isso que nós vamos tentar e vamos conversar nesse canal em vários momentos, de várias formas. A construção emocional que nos leva à depressão, à ansiedade, a distúrbios emocionais e psicológicos tem a ver com essas construções emocionais lá da infância, da adolescência, e dessas frases e dessa tendência, por diversas razões, a nos direcionar para condutas engessadas e estabelecidas. É importante questionarmos todas as informações que nós não sabemos de onde vêm. A criança ou adolescente, é claro, porque está ali inserida num contexto familiar ou social, onde a figura, né, as figuras de poder, elas têm uma ação muito incisiva sobre esses indivíduos. O questionamento, às vezes, ele não consegue ser estabelecido por essa pressão da circunstância. Mas é importante, então na terapia ou no dia a dia, quando a gente se depara com uma frase que a gente não sabe de onde vem, por que ela foi construída, quem falou isso, por que isso é desta forma, por que se tem que se fazer desta forma? O questionamento é sempre importante, porque é fundamental que, eu não estou dizendo que essas frases, que essas verdades, elas têm que ser desfeitas. O que eu estou querendo dizer é que o indivíduo ele tem que decidir se ele quer assumir essa verdade como a dele, né, como a verdade dele, ou se ele quer descartar. O que o indivíduo, nesse processo que eu mencionei, sofre é porque existe uma pressão que diz que ele não pode fazer isso, que se ele fizer isso, ir contra essa máxima, que ele é uma má pessoa, que ele, se for uma questão religiosa, que ele vai para o inferno, ou que ele não corresponde a um indivíduo que tem que ser respeitado e tudo mais. O que nós estamos querendo dizer com relação ao questionamento dessas verdades é que a pessoa tem que decidir se quer assumir essa verdade ou não. Não é a sociedade, não são pessoas, não são organizações. É a pessoa, porque ao assumir aquela verdade como uma verdade que ela aceita como a dela, como a verdade dela, ela assume as consequências de tudo aquilo que representa assumir esse pensamento. Então nós não estamos dizendo que essas verdades, essas frases, essas máximas têm que serem destruídas ou abolidas. Nós o que estamos dizendo é que temos que refletir, temos que questionar, temos que perguntar por quê? De onde veio? De onde surgiu isso? Por quê?
Em todos os lugares é assim, e ao colher todas as informações, decidir, sim, eu quero continuar pensando assim, não, eu não quero continuar mais pensando assim, e se desistir de pensar assim, eu vou continuar pleno, vou continuar equilibrado, não vou me sentir mal, não vou me sentir uma pessoa ruim ou errada. Então, basicamente, esse vídeo ele quer trazer a essa reflexão. Temos que questionar frases prontas, ideias prontas. Toda ideia tem que ser analisada, refletida e pessoalmente, individualmente, tomar a decisão de aceitá-la ou não. Ok? Então, basicamente esse é o vídeo. Semana que vem a gente vai trazer mais algumas reflexões sobre a questão do desenvolvimento humano, o desenvolvimento emocional do indivíduo, e espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. Fiquem em paz.